Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, gente, estamos aqui com mais um franguinho. E além da gente pedir essa audiência super bacana sua, a gente pede que você dê aquele like bacana, se inscreva no canal e espalhe para os amigos, né? Porque aqui a gente só fala coisa boa, mais ou menos. Bom, hoje estamos aqui eu, Márcia Pereira, o Rodrigo Gini, o Luiz Cosme Pinto, o Luiz Quartarolo, a Lê Oliveira e o Tonico Duarte. Vambora, gente? Vamos! Pois é, e como a gente não fica só no futebol, a gente fala de esportes variados, e não só esporte, quem acompanha a live já sabe, né? Quem acompanha o franguinho já sabe. Eu começo falando do Australian Open, né? O tênis, abrindo a sua temporada profissional com o torneio, um dos 4 mais importantes dos grandes slams, e a gente teve Novak Djokovic, tão bem dentro da quadra, tão questionável fora dela, se tornando recordista de slam, chegando ao 22º. No feminino, a Arina Sabalenka, bielorrussa, conquistando o primeiro. E, no meio disso tudo, Brasil ganhando também com Rafael Matos e a Luísa Stefani ganhando nas duplas mistas. Quer dizer, então, que a gente também é a pátria de bolinhas, Turco? O que seria ótimo se fosse... Pátria de bolinhas. E eu queria juntar isso que você falou, um slogan. Djoko joga pouco. Assim, eu já fui à Sérvia, né? A Belgrado, inclusive já comi no restaurante do Djoko, e realmente ele é um herói lá, né, do país, assim, e é muito respeitado. Até por isso, né? Acho que tem que falar da questão fora de quadra. Fala assim, já escutei gente falando assim, aí, negacionista, mas ganhou lá na Austrália. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que ele tem uma importância tão grande, uma relevância tão grande, que ele tem que servir de exemplo às outras pessoas. Não é porque ele não tomou a vacina, que ele se negou a tomar a vacina, que ele pode contrair a doença e pode vir a morrer. Mas a questão é que ele pode servir de exemplo a outras pessoas que têm comorbidades e podem adoecer, né? Então, o exemplo fica. Agora, o exemplo que ele dá dentro de quadra é fantástico, né? É fantástico. É um cara que leva o jogo de uma maneira leve, super engraçado às vezes, mas extremamente competitivo, e essa competitividade dele vem de muita dedicação. Ninguém recebe isso do céu apenas por talento. Então, o Djoko, sim, é um dos 3 maiores jogadores da história do tênis por merecimento. Isso é muito legal. Acho que para a gente ser pátria de bolinhas, cara, acho que tem que rebater muita bolinha pela frente, mas é um bom começo, ou uma retomada de novo de um começo que a gente viveu lá atrás com o Guga, principalmente. Bom, gente, o Palmeiras venceu o Flamengo num jogo de 7 gols e se tornou o campeão da Supercopa deste ano, de 2023. A equipe paulista saiu perdendo, aí virou... Foi um jogo emocionante, 7 gols, né? Com gols de Gabriel Menino, Rafael Veiga, e conquistaram esse título incrível lá em Brasília. E, inclusive, o Gabriel Menino fez um gol aí meio polêmico, né? Que deu o que falar. Então, vamos falar um pouco disso, desse jogo de 7 gols, com a presença da primeira-dama no estádio, torcendo para o Flamengo. Olha, gente, eu fico pensando se esse é aquele jogo, né, que a gente torce para não acabar. E o que me passa pela cabeça é se é o próprio estilo, ou seja, um jogo só, vindo das férias. Será que o pessoal está com essa fome toda de bola, por entrarem soltos, eu acho que no campo, já que não vem de uma sequência? Se é isso que deixa os jogadores tão livres, capazes de proporcionar esse jogo tão bonito que a gente viu, né? Se a gente pensar friamente, quer dizer, um jogo com 7 gols, que é raro, quer dizer, quase um gol a cada 15 minutos, alguns deles lindos, um campo cheio de excelentes jogadores, vários deles de seleção, e eu fico pensando, quer dizer, é um jogo que vai entrar para a história, como outros, essa Supercopa. Quer dizer, não é a primeira vez que a gente vê um jogo desse, que já é em si uma decisão, cheio de gols, cheio de emoção, e sempre com o estádio lotado, né? Com aquela alegria que só o bom futebol pode proporcionar. A única coisa que me deixou um pouco chateado
foi a atitude do Abel, né? Uma coisa histérica, extremamente grosseira, mal educada, que não combinou com o jogo. E o Palmeiras estava ganhando, quer dizer, foi um lance isolado, uma falha até certo ponto normal do árbitro, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que o Abel reclama até de gol a favor, de título a favor, ele reclama demais. É um vencedor, indiscutivelmente. Hoje é o melhor técnico aqui na América do Sul, né? Então não tem o que reclamar. A vida dele está ótima, ganha bem, ganha em dia, num time bem administrado, um time que tem solidez financeira e que no campo resolve. Aliás, na minha opinião, individualmente, o Flamengo tem até melhores jogadores que o Palmeiras. Mas coletivamente, o time do Palmeiras foi muito melhor. Foi um jogão, a CBF devia dar uma placa para os dois times, agradecer por valorizar tanto a Supercopa, e para muita gente é mais um joguinho, de repente ela foi super valorizada mesmo por esse jogo. Foi um belo start para a temporada do futebol brasileiro. Houve a reclamação do Flamengo do quarto gol do Palmeiras, eu daria o gol, mas não daria o pênalti, que foi o primeiro gol marcado pelo Flamengo. Achei que o Arrascaeta fez falta no Zé Rafael antes, e se marcada a falta, não teria o pênalti, que depois aconteceu, mas é tudo isso muito discutível. E também o Flamengo não tem o que reclamar, né? O Flamengo do cheirinho para o chorinho tá demais, né? É um time muito forte, é um time que dá muito espaço para o adversário, entre os volantes e os meias, tem muito espaço para se jogar. O Palmeiras é muito bem armado, e também o Flamengo já devia saber, né? O roubo em Brasília não é tão anormal assim. Quartarolo, eu não sei se vocês repararam, está se criando uma nova grande rivalidade no futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo. Que bom. Eles têm decidido quase tudo. E vão decidir ainda. A final da Recopa mostra isso, né? Que são as duas equipes que mais investem, que têm mais jogadores à disposição. E o jogo foi tão bom, né? Justamente por conta disso, por conta da rivalidade. E nesse confronto não tem aquela ideia de o medo de perder tira a vontade de ganhar. Não, a vontade de ganhar faz os times irem para frente e ter um jogo tão aberto, tão bacana como foi. A questão do Flamengo, acho que passa pelo que o Quartarolo falou, tem um problema da primeira marcação de volante que não tem mais, né? O João Gomes, isso está sendo um problema. O Palmeiras resolveu o seu problema, que não perdeu o Danilo, colocou o Gabriel Menino, que decidiu a partida ao lado do Rafael Veiga. Que, mais uma vez, Rafael Veiga faz gol em final. Isso, para mim, já mostra que ele está em outro nível, em outra prateleira. Se a gente pode encontrar uma diferença entre as duas equipes, ela é a mais óbvia possível, né? Você tem o Abel Ferreira com um grupo que já está com ele há bastante tempo e que se mexeu muito pouco, e o Vitor chegando agora, né? Iniciando o trabalho. Então, isso talvez tenha feito um pouco a diferença, o Flamengo aí com essas mexidas de peça e tal, mas de todo modo foi um jogo espetacular, que aliás tem sido a tônica, né? A gente lembra da decisão de 2022, em que Flamengo e Atlético, se deixasse, ficariam batendo pênalti até hoje, fora a emoção do jogo. Como vocês comentaram, talvez seja um pouco isso, né? Começo de temporada, todo mundo ainda ganhando condicionamento físico, sem muita preocupação com o jogo em si, né? Mas valorizando o título, valorizando a competição, que eu acho que chegou para ficar. A gente tem isso na Europa, né? O confronto sempre entre o campeão nacional e o campeão da Copa, e aqui é muito bacana que você tenha também. Clica aí, galera! Alô, rapaziada, tô passando por aqui para deixar um convite especial. Acompanhe o nosso canal Franguinho Sem Censura, um programa diferenciado de tudo que a gente tem hoje em rádio, TV e até mesmo na nossa internet. Então, inscreva-se no nosso canal, acompanhe todos os programas, dá um like lá, compartilhe a nossa página Franguinho Sem Censura. A participação de jornalistas consagrados, convidados especiais, debatendo, discutindo de uma forma distinta tudo aquilo que a gente vê no dia a dia no futebol, com bola rolando e principalmente nos bastidores do futebol brasileiro e internacional. Então, dê um like aí, se inscreva no nosso canal, Franguinho Sem Censura. Eu conto com você, eu conto sempre também com a sua participação, interaja e participe.
Franguinho Sem Censura já é um sucesso absoluto. Ô, meu amigo Jorge Vinícius, amigos da Rede Tati de Ribeirão Preto, grande região aqui do estado de São Paulo, é uma metrópole, né? Olha, avisa o pessoal aí também, viu, Jorge? Clica, vai lá no Pinguim e avisa que nós estamos no ar. Você também, espalhe o programa, clique, se inscreva no Franguinho, porque o Franguinho tem um sabor especial. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Pois é, pessoal, o negócio do futebol vai muito bem, obrigado. A FIFA acaba de divulgar o seu relatório internacional de transferências, com mais de 71 mil transferências registradas de jogadores pelo mundo, tem muito amador, mas um bocado de profissionais também, e o Brasil com um lugar de destaque. O Brasil foi o país que mais exportou jogadores profissionais, foram 998. E para ter uma ideia do que tudo representa, do que tudo significa, foram 6 bilhões e meio de dólares movimentados. E aí eu pergunto para os demais franguinhos, a saída para o futebol brasileiro vai ser cada vez mais no aeroporto? Você sabe que eu sou meio chato nisso, né? Eu ainda penso para o esporte com uma cabeça mais esportiva do que financeira, né? O jornalista não liga muito para vender comercial, vamos dizer assim, né? É uma outra realidade. Isso me preocupa, porque me parece que tem muita gente ganhando dinheiro e os clubes não, né? O futebol brasileiro demonstra bem isso, né? Você aí em Minas sabe que o André Cury tem uma conta a receber do Atlético Mineiro que é impensável um agente ter tanto dinheiro a receber de um clube. Então, alguma coisa deve estar errada. Agora, a FIFA fica divulgando isso como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Ela, é claro, defende o dela. Virou realmente um grande negócio e o Brasil é um futebol exportador. O manancial no Brasil continua produzindo. O meu medo é que nós já estamos vendendo a muda. Daqui a pouco vamos vender a semente e vamos ficar sem nada. Mas isso é uma coisa meio romântica da minha cabeça também. Eu penso no torcedor. Eu não vejo no que o torcedor leva vantagem aí, né? Realmente, eu concordo com você, Quartarolo. Tem muita gente ganhando, né? E ganhando demais. Talvez fosse possível ter algum tipo de controle, que eu não sei qual é. Acho que é realmente uma medida difícil, né? Enfim, nós vivemos num capitalismo, o esporte vive de dinheiro, é um esporte profissional, então até aí tudo bem. Agora, quando a gente vê tantos meninos indo embora e de alguma forma, direta ou indiretamente, desfalcando o nosso futebol, que já está há tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, a gente vê que talvez devesse ter algum tipo de uma observação maior sobre isso, né? E também são tantos agentes, tantos assessores, tantos empregados de assessores ganhando dinheiro junto com um craque, que talvez não precisasse de tanto dinheiro e tivesse mais qualidade e mais controle para o futebol brasileiro continuar sendo o que sempre foi. Por sorte, o Palmeiras até... O Abel tem escalado o Endrick, né, que é a próxima grande promessa que a gente tem no nosso futebol, mas o que pode acontecer é algo parecido com o que a gente viu no caso do Messi, né? O jogador sair sem sequer disputar uma partida profissional, não ter a menor memória afetiva para a torcida, e aí os meninos com 14, 15, 16 vão para a Europa e a gente vai começar a torcer para uma seleção estranha, né? Uma seleção meio híbrida, porque é uma turma que não jogou aqui, que não tem memória de clube, o torcedor não viu jogar, a não ser em Copa São Paulo, em competição de divisão de base, mas, de repente, fica essa coisa, né? Porque parece que, pelo visto, está aumentando. Daqui a pouco a turma vai começar a levar na barriga da mãe ainda, né? Antes de sequer aparecer, sequer trocar fralda, já vai estar com um contrato assinado com algum clube do exterior. Levar na barriga da mãe eu já gostei. Leva a mãe junto. Posso falar, meninos? Claro. Deve. Então, o Brasil, maior exportador de jogadores, né, segundo esse relatório, esse ranking da FIFA. E é o segundo importador. Então, assim, a gente já falou sobre a credibilidade desses rankings e dessas informações da FIFA, mas se o Brasil exportou, o Brasil também trouxe para cá, né? E a gente já falou
quando falamos de Hendrick, falamos que esses meninos vão e em um momento voltam, né? E eu acho que é importante ir para uma vivência, para uma experiência de vida e de futebol. Eu acho que o Brasil nunca vai deixar de ser celeiro, viu, Quartarolo? Mesmo vendendo a sementinha, a gente vai, sei lá, temos a Embrapa, vamos inventar umas sementes novas de jogadores. Inventar um jogador transgênico, então. Jogador transgênero. A gente tinha gênios, agora tem transgênicos. Modificado geneticamente. Só para Não, eu ia falar vocês vão me achar herege, né? Transgênico, a gente já teve um lá no passado, um super jogador, né? Meio transgênico. Dizem que o Zico foi um jogador fabricado, né? Uma das coisas que se falam do galinho de Quintino, já que estamos falando de franguinhos. Que ele fez o tratamento para crescer. Seria isso, um francalate. Mas não é tão transgênico. O assim. Messi também. Hoje em dia isso é até muito comum, o Messi também. Só para trazer um pouquinho mais, só para agregar informação, né? Quando a gente fala de importação, tem muito a ver com o repatriamento, né? De jogadores que estão fora do país. E a importação para onde vão esses jogadores, para a gente ver tal, como é que está o nível das nossas negociações. A maioria vai para Portugal. Né? Tem até um número aqui, cerca de quase 400 transferências foram feitas para Portugal, do Brasil para Portugal. Então é uma questão... 338 jogadores foram do Brasil para Portugal. E nas importações, Portugal volta de Portugal a maioria dos brasileiros. E agora já vem o técnico junto, né, Ale? Exatamente. Acho que eu não sei se tivesse isso, com certeza ia aparecer a maioria de importação de treinadores de Portugal. Enfim, acho que isso não vai mudar. Eu lembro até uma vez, foi a única vez que eu encontrei o Pelé, foi numa entrevista junto com o Luxemburgo, e eles estavam tentando mudar a lei para evitar que os jogadores fossem cada vez mais cedo para fora, para o exterior. Enfim, isso não vai mudar, porque o que vale hoje em dia é o dinheiro, e o dinheiro está ali, está na negociação, e principalmente indo para a Europa, para o exterior, é onde os jogadores, os empresários, enfim, as pessoas que circulam o jogador ganham mais dinheiro. E acho ruim para o clube, né? O clube não tem mais parte do jogador. Pouquíssimos têm esse aditivo, né? Esse ativo do jogador para o clube. Então, teria que ser feito alguma coisa ou mudar a forma de formação do jogador. Porque o jogador que se formava na rua, ia fazer teste no clube, esse cara não existe mais. Esse cara já está na mão do empresário. Que cria já tem empresário. Cria um clube empresa, coloca o moleque para jogar ali qualquer coisa e transfere direto para o clube que ele quer, que ele tem ligação, enfim, já fazendo uma transferência. Então, isso não vai mudar se não mudar a lei. E agora ainda tem essa coisa, né, dos clubes também terem essa participação estrangeira, como você tem o Grupo City com o Bahia, tem o John Textor lá no Botafogo, quer dizer, essa turma já está dentro dos clubes, então fica mais fácil ainda essa transferência de talento, porque já vai de clube para clube, já tem toda a logística preparada. E aí que falo, Virginia, eu entendo, é um novo momento, mas na minha cabeça é preocupante. Eu acho que estão tomando conta de tudo e nós não estamos fazendo nada. Eu acho que tem que ter uma cláusula de barreira. Quando o Pelé falou isso, quando alguns falaram, tem que ter uma cláusula de barreira, uma determinação, uma participação maior do clube formador, porque senão não adianta você ter... Ô, Quartarolo, eu acho que junto com a cláusula de barreira é a hora dos clubes se reunirem e perguntarem o que a gente pode fazer para o nosso Brasil ser mais atraente para o jogador de futebol, né? Porque a gente também vê muitas transferências que não deram certo. Quer dizer, o que a gente pode fazer aqui para o jogador brasileiro receber em dia, receber um salário bacana, a gente atender as categorias de base, porque isso tem a ver com a qualidade do futebol, né? Sem dúvida nenhuma. E outra, né? Tem muito envolvimento, né? Vamos ser inocentes, de dirigente, de treinador. Quantas vezes a gente ouve falar que o rapaz foi fazer a peneira, não foi aprovado, mas daí um mês votou com o empresário, né? E às vezes o empresário fala para outro, pega esse aqui que é bom, eu não vou aprovar, mas fica para você. Então virou um negócio sujo. Então é muito complicado isso.
Por isso que eu falo em cláusula de barreira. Já que a gente não pode com eles, no caso os europeus em termos financeiros, vamos nos associar a eles. Então, eu determinaria o seguinte, até 23 anos você não pode negociar 100% do atleta, no máximo 50%. Você continua dono de 50%. Não é? Porque se você olhar os portugueses, o Porto comprou o Militão por 10 milhões de euros, vendeu por 42 em um ano. Quem ganhou dinheiro? E aqui em São Paulo tem gente que fala que foi um grande negócio para o São Paulo. Foi para o Porto. Mesma coisa aconteceu com o Neymar. O Santos recebeu 17 milhões e para ele ficou 9 milhões de euros na época. Quem ganhou dinheiro com a venda do Neymar foi o Barcelona, quando ele foi para o PSG, 200 e poucos milhões. Quer dizer, então a gente está produzindo para eles e dando dinheiro para eles. Ou seja, o rico mais rico e o pobre mais pobre. Mas isso é uma discussão para simpósio, né, gente? Franguinho em alto e bom som. Fala Hélio Alcântara. Daniel Alves, aquele que o pastor Tite disse que transcende os gramados de tão importante que ele é, continua sendo objeto de investigação pela justiça espanhola. Ainda bem, né? Se aqui a gente trata os casos de assédio sexual ou de estupro quase sempre desqualificando a vítima, na Espanha, pelo menos, há um protocolo para tratar desse tipo de crime e tem funcionado. O que é assustador é o silêncio pesado da classe dos atletas profissionais e também dos dirigentes. Notinha veemente de repúdio não conta. Daniel Alves está preso, tudo bem, mas o Robinho continua passeando por aí e, pasmem, é procurado por pais com suas crianças para tirar foto e pegar autógrafo. Cara, que país perverso nosso. A aberração mais recente é o Wallace, jogador de vôlei do Cruzeiro, que posou com uma arma na mão e fez uma enquete. Ele perguntou em sua rede social quem daria um tiro na cara do Lula. Sim, o presidente da República. Com a repercussão negativa, apagou tudo. Wallace, que homem que você é, não? A direção da Confederação Brasileira de Vôlei disse que vai abrir um processo contra ele no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Agora, aqui entre nós, conhecendo os integrantes e a trajetória dessa corte, vai ser uma novidade se acontecer algo além de uma simples advertência. E o dono do vôlei do Cruzeiro, bolsonarista convicto, mandou suspender o jogador a contragosto e o obrigou a pedir desculpas. É a coisa mais constrangedora de tão cínica. O que vale é o que o Wallace postou mesmo em sua rede social, incitando as pessoas a darem um tiro na cara do Lula. O Wallace tem que ser investigado para valer, senão a gente é obrigado a fazer a pergunta: incitar e sugerir publicamente que se mate um presidente da República faz parte do jogo? Almoço falando mal das estrelas, um quadro que não requer explicação. Bom, chegou a hora do nosso quadro aqui para a gente falar mal, né, das estrelas. Um prato que a gente serve aqui no Franguinho, o almoço falando mal das estrelas. Pena que o assunto não seja só o cara jogou mal, né, fez alguma coisa errada dentro de campo. É um assunto horrendo, né? A gente vai falar do Daniel Alves e do Robinho, né? Ó, para você entender o que está acontecendo no momento, a gente vai dar uma repassada para relembrar a história do Daniel Alves dessa semana. Ele deu um outro depoimento, se contradisse mais de uma vez no depoimento. Tem o depoimento contundente da vítima, que reconheceu até, inclusive, uma das tatuagens íntimas dele, os exames médicos, câmera de segurança, enfim, várias questões envolvendo o Daniel Alves. O Robinho, só para lembrar, já foi julgado e condenado. O Robinho recebeu a pena de 9 anos de prisão em dezembro de 2020, no caso que investiga violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013. E os amigos já sabem, o Robinho está no Brasil, vive no Guarujá e tem uma vida normal. A gente falava mais cedo. Damas primeiro, vai lá, Márcia. Não, assim, essa história do Daniel, gente, tenebrosa, horrorosa. E aí eu fico lendo umas notícias assim: Daniel deu autógrafos na prisão. Gente do céu. Tudo bem, né? Deu autógrafos para quem? Mas, gente, assim, banalizou. Assim, por que os companheiros não falam nada, esse silêncio? Bom, primeiro porque muitos devem ter a mesma culpa no cartório, né? E é isso, banalizou. Pegou ali umas minas, estava se divertindo. É assim mesmo, é assim que a gente faz. Meu, é uma Como coisa é assim mesmo? Tão absurda.
Não, é óbvio que não é, mas é o que eles pensam, né? E assim, agora a defesa do Daniel Alves está dizendo que a moça beijou ele. Tá, tudo bem, pode beijar, mas não precisa dar porrada, A moça o quê? estuprar. A moça teria beijado ele, que a defesa está se fiando nessa questão. Qual é o problema? Pois é, gente. Tá, beijou e depois o cara bateu na menina e estuprou a menina. Não é? Enfim, é uma coisa... E o Robinho ali, quem é pior? Os dois são horríveis. Mais horrível ainda, essa cultura que a gente já falou no outro programa, essa cultura do silêncio. E o silêncio, eu acho até que incentiva, né? O silêncio e a impunidade incentivam novas agressões, né? Eu acho que o Daniel tem que ser um exemplo. Eu duvido que ele fique na prisão. Ele está com um grupo de advogados super bambambãs lá da Espanha, mas eu gostaria muito que ele ficasse pelo menos 4 anos na prisão, mas não vai, né? Não vai. Olha, entre Robinho... Desculpa, Rodrigo, é sua vez. Não, eu só ia dizer, porque a Márcia falava mais cedo, né, dos jogadores indo cedo para a Europa, que tem essa coisa, né, do enriquecimento cultural, de uma convivência com o primeiro mundo, etc., mas a gente vê que nem sempre ajuda tanto, porque os comportamentos eles continuam sendo condenáveis e questionáveis. E o Daniel Alves é impressionante, né? No espaço de 3 meses, 2 meses, ele virou o jogador fundamental para o grupo, como o Tite dizia, que era quase a referência, embora totalmente questionável a sua convocação, para titular do time da prisão lá em Barcelona. Então, a gente vê que não é uma questão, né, não dá nem para alegar que não, é arrobo de juventude, é aquela coisa do jogador que, né, quem nunca comeu melado, que de repente se lambuza, não é. É um cara que tem, teoricamente, uma consciência, tem toda uma trajetória, tem uma vivência longa na Europa, que continua fazendo bobagem. E que a Márcia falou da questão da prisão, a gente nota que a Espanha pegou muito esse caso como um exemplo. Né? Eles reforçaram, endureceram a legislação para crimes de origem sexual, de ordem sexual, e acaba sendo uma ótima oportunidade para mostrar que isso não está apenas no papel, que é um recado muito claro para quem tentar fazer a mesma coisa. Daniel Alves, pelo visto, vai pagar com isso, e de forma mais do que justa, se confirmarem todos esses indícios que estão aparecendo nas investigações, que é uma coisa muito bem feita, não é um trabalho leviano, a gente está vendo, está envolvendo todo tipo de perícia, de exame, enfim, né? Aquela coisa das palavras. A gente lembra da história da turma do Grêmio lá nos anos 80, lá na Suíça, né? A menina que também disse ter sido violentada, etc. Quer dizer, passam-se os anos, mas os comportamentos, pelo visto, não mudam. Eu vejo uma disputa indigesta aí, Robinho e Daniel, nesse almoço, né? Como o Robinho já foi julgado, me parece que é um caso decidido e que ele, na verdade, está numa situação praticamente de refugiado dentro de seu próprio país. Agora, o Daniel Alves, o que a gente percebe, e eu acredito na justiça espanhola, é que o Daniel Alves está cada vez mais complicado, porque vem mentindo, e a gente sabe que mentir diante de uma juíza como essa, parece ser uma juíza muito séria, é algo muito grave. Tanto que a situação dele tem piorado. Ele saiu de uma prisão, digamos, provisória para uma penitenciária. Tudo bem que ele tem bons advogados, mas as evidências parecem todas contra ele. Não apareceu nada a favor. Essa questão da moça ter dado um beijo nele, isso pode até, de alguma forma, vir contra ele. Quer dizer, se isso é um argumento, quer dizer, diante de um beijo você faz esse tipo de coisa, quer dizer, onde é que a gente vai parar, né? Então, eu acho que o Daniel está numa situação cada vez pior. Hoje, inclusive, surgiu a informação do advogado dele, é claro, dizendo que há uma filmagem, um vídeo que a menina entrou 10 minutos depois dele no banheiro. Bom, e daí? Ela não pode ir no banheiro? E não é porque ela entrou no banheiro que ela tem que ser estuprada, né? Estuprar, você não pode estuprar ninguém. Nem a própria mulher, nem uma prostituta, se ela não topar, não é? Então, falando português bem claro.
Olha, eu gosto desse conceito, que é um conceito americano, né? De que e quanto mais o cara tem, e quanto mais ele tem à disposição, ele tem que ser mais penalizado. Porque ele não é um pobre coitado. Né? Então, a pena dele tem que ser dobrada. E, falando rapidamente, eu acho que está na hora do mundo criar um presídio só para estuprador. Eles que se estuprem lá. A última volta do ponteiro. Eu peço a você que fique de olho, porque vem aí o meu novo livro de crônicas. Chama-se Pirinites, Catiripapos e Borogodó. São histórias dessas que a gente vive todo dia, mas quando a gente presta atenção, se emociona e se diverte. Não deixe de ver, dia 13 de fevereiro, na Livraria da Vila de Pinheiros. Vai lá me dar um abraço e receber um autógrafo. Eu vou ficar muito feliz. Gente, o domingo que passou foi de muita chuva no Rio de Janeiro. Mesmo assim, 25 mil pessoas pagaram o ingresso para ver o Botafogo ganhar do Fluminense de 1-0. A renda foi de exatos R$1.099.000. É até que um dinheiro bem razoável, né, gente? Agora, a minha surpresa, e acredito que é de todo mundo, foi quando houve a divisão. O chamado borderô indicou que cada clube ia receber R$19.000. Quer dizer, se for botar essa cota, dividir entre os titulares e reservas, dá menos de R$1.000 para cada um. Eu fiquei curioso, fui olhar, por exemplo, quanto se pagou ao Estado, R$200.000, para a Federação, R$100.000, para as tais despesas operacionais, mais de R$400.000. Fiquei assustado e acho que alguma coisa está errada aí. O que é que vocês acham, hein? 19 mil para cada clube. O borderô da Sudeste é uma coisa que é folclórica desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que em 1900, antigamente, né, não vou falar para não denotar a idade aqui, mas existiam doações e repasses para a Associação do Escoteiro, radiotelegrafista, enfim. A gente nunca soube se isso realmente chegou a quem deveria chegar e que como prevê a lei, né? Mas acaba provocando esse tipo de situação, porque o torcedor e o especialista, no caso, a gente, se deixa levar muito pelo número cheio. Você fala, poxa, uma renda de 1 milhão, beleza, o time está conseguindo ganhar dinheiro também com bilheteria. E aí, quando você traduz, quando você decupa isso, você vê isso que o Cosmo falou, né? R$19.000 que não paga, talvez, paga mal e mal o ônibus, não deve pagar o hotel para concentração. Então, quando a gente fala de números e fala de valores, é complicado. Seria o caso de olhar com um pouco mais de carinho para entender por que isso acontece. Até os árbitros ganharam mais que os clubes. Agora, rapidinho, né? Até que a gente já falou muito, o Alê nem falou no último tema, talvez aí se explique aquele nosso primeiro tema. Né? Daí vende jogador. Numa renda dessa, você não pode ficar com a parte menor. Você fez o espetáculo e está com a parte menor. Imagina um cantor, chega lá e fica com 1%, 10% de tudo que foi arrecadado. Não tem explicação. Alguém está metendo a mão, ganhando dinheiro em cima. Depois dizem que futebol não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque eles não deixam chegar no clube. A minha questão muito é assim, por que aceitam isso, né? Porque isso aí é acordado antes, né? Sim. Tipo, você usou o exemplo do cantor. O cantor sabe quanto ele vai ganhar, X, e quanto vai ficar para casa de show antes de fazer o show, antes de fazer o espetáculo. E isso é acordado antes do campeonato. Fazer jogo no estádio X vai custar tanto. Por que aceitam? Essa é uma questão. Assim. É que nem reclamar do calendário. Mas vai lá, o clube assina. Tá valendo esse regulamento. A gente vai jogar 90 vezes no ano. Assim, por quê? Por que o clube joga contra ele mesmo? Só se ele está envolvido numa falcatrua, né? O mecanismo de receber dinheiro por fora. Porque não faz sentido o clube aceitar um negócio desse. Um negócio que está dando prejuízo absurdo para o clube. Não, a gente tem um fenômeno que é aquela coisa, né? Todo mundo vai para o arbitral, assina regulamento, aí depois começa a reclamar como se não tivesse sido parte daquilo, né? Ou não leu o que está escrito, ou então joga de má fé para cima do torcedor, faz um discurso hipócrita, populista, né? E aí reclama da gente, fala, a imprensa não faz nada, tem que falar. Pô, se você que é interessado não fala... Mas a imprensa fala, a gente até trocou informações aí com essa história de borderô, a imprensa está falando.
Mas eu pego carona com a Lê. O clube é conivente porque alguém aí deve estar levando alguma vantagem, né? Enfim. Brasils! Bom, gente, chegamos ao fim de mais um franguinho. E aí o que a gente pede é aquele like, se inscrever no canal, mandar para todo mundo que você conhece o nosso link do YouTube, botar no Facebook, olha que legal, né? Vamos compartilhar aí esse momento bacana que a gente tem aqui falando de futebol e de outras coisas que são importantes para a vida. Espero vocês no próximo franguinho. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.